Eu me chamo Marina e tenho 31 anos. Há exatamente 3 dias, no dia da formatura da minha irmã Isabela em medicina pela USP, meu pai me expulsou da festa. Ela sim estudou. Você não serve para nada, disse ele na frente de dezenas de pessoas, me empurrando para fora do salão de festas. Voltei sozinha para meu apartamento em Pinheiros, sentei no sofá e chorei como não chorava há anos. Mas às 19 horas em ponto, quando eu ainda enxugava as lágrimas, meu celular tocou. Era minha mãe. A voz dela tremia tanto que mal conseguia formar frases completas. Marina, o que você fez? O diretor, ele contou tudo. Você pagou todos os 5 anos de faculdade dela. Houve uma pausa. Depois, quase um grito. Seu pai está tendo um ataque. Ele está no chão. A Isabela não para de chorar. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a parede. Não senti raiva. Não senti alegria. Senti apenas um vazio estranho, como se tivesse fechado uma porta que ficou aberta a vida inteira. Deixa eu voltar um pouco. Essa história começou muito antes, na minha infância. Nasci em uma família de classe média alta em São Paulo. Meu pai sempre teve uma pequena empresa de importação de peças automotivas em Barueri. Minha mãe era professora de escola particular, mas parou de trabalhar quando Isabela nasceu, 7 anos depois de mim. Desde pequena, percebi que era diferente. Gostava de computadores, de códigos, de ficar horas montando programas enquanto outras meninas brincavam de boneca. Meu pai odiava isso. Isso não é coisa de menina, dizia ele sempre que me via no computador. Você devia estar ajudando sua mãe na cozinha. Mas eu não conseguia parar. Aos 15 anos, criei meu primeiro algoritmo de otimização de rotas. Era tosco, cheio de bugs, mas funcionava. Mostrei para meu pai com orgulho. Ele olhou por 5 segundos e disse: É só um joguinho bobo. Quando você vai fazer algo útil? Isabela era o oposto. Linda, carismática, falante. Aos 10 anos já sabia encantar qualquer adulto. Meu pai a adorava. Essa sim tem futuro, ouvia ele dizer aos amigos. Vai ser médica. Já tem jeito para cuidar das pessoas. Eu estava sempre ali, no canto, invisível. A Marina é meio estranha. Minha mãe explicava para as visitas com um sorriso sem graça. Mas é estudiosa. Aos 18 anos, fui aprovada em Ciência da Computação na USP. Meu pai nem foi à comemoração. Computação? Isso não dá dinheiro. Você devia fazer administração para me ajudar na empresa. Mas eu fui. Me mudei para uma kitnet minúscula na Vila Madalena. Trabalhava meio período em uma loja de informática e estudava à noite. Meus pais nunca me ajudaram financeiramente. Você escolheu esse caminho, dizia minha mãe. Tem que se virar. Enquanto isso, Isabela crescia como a princesa da família. Festa de 15 anos no clube hípico, viagem para a Disney, carro zero aos 18. Quando ela entrou em medicina na USP aos 19 anos, meu pai chorou de emoção. Fizeram uma festa enorme nos jardins. Ele pagou tudo sem pestanejar. Mensalidade integral, material, curso de inglês, apartamento de 2 quartos na Vila Olímpia. Minha filha vai ser médica, ele dizia para todo mundo. Sempre soube que ela ia longe. Eu já tinha me formado há 4 anos e trabalhava em uma startup de tecnologia em Faria Lima. Ganhava bem, mas ninguém da minha família se interessava. Nas reuniões de família, quando eu tentava falar do meu trabalho, meu pai cortava. Ninguém entende essas coisas de computador, Marina. Isabela, conta para eles sobre o seu estágio no hospital. Foi no 3º ano da faculdade da Isabela que as coisas mudaram para mim. Eu tinha desenvolvido um algoritmo de machine learning para otimização de processos logísticos. Era revolucionário. Uma empresa grande me ofereceu R$2 milhões pela patente. Aceitei. De repente, aos 27 anos, eu tinha dinheiro. Muito dinheiro. Comprei um apartamento pequeno, mas confortável em Pinheiros. Investi o resto. E tomei uma decisão. Marquei uma reunião com o departamento financeiro da Faculdade de Medicina da USP. Lá, conversei com a diretora administrativa. Quero pagar a mensalidade da minha irmã, disse. Os 5 anos completos.
Mas com uma condição. Ela não pode saber. Ninguém pode saber. Vocês vão continuar mandando os boletos para meu pai normalmente. A diretora ficou confusa. Por que o sigilo? Respirei fundo. Porque preciso que minha família acredite que sustentam ela sozinhos. É importante para mim. Ela concordou. Assinamos um contrato. Transferi o dinheiro. Mais de 300 mil reais. Foi a coisa mais cara e mais libertadora que já fiz na vida. A partir daquele dia, cada vez que meu pai se gabava de pagar a faculdade da Isabela, cada vez que minha mãe reclamava dos sacrifícios que faziam, cada vez que minha irmã dizia que eu nunca ajudava em nada, eu sorria e permanecia calada. Sabia a verdade. Isso bastava. Ou pelo menos era o que eu pensava. Os anos passaram. Isabela se formou em medicina com honras. Meu pai organizou uma festa gigantesca em um buffet no Itaim Bibi. Gastou 40 mil reais. Convidou mais de 200 pessoas. Eu recebi meu convite uma semana antes, quase como uma obrigação. Você vem, né? Perguntou minha mãe pelo telefone. Seria estranho se você não aparecesse. Não disse. Seria importante para mim que você estivesse lá. Disse. Seria estranho. Mesmo assim eu fui. Comprei um vestido bonito, me arrumei, cheguei no horário. O salão estava deslumbrante. Flores por todo lado, champanhe francês, um buffet completo. Meu pai estava radiante, usando terno novo, recebendo os cumprimentos. Sempre soube que ela seria médica. Ouvia ele repetir. Sacrificamos tudo por ela, cada centavo, cada esforço. Mas valeu a pena. Fiquei em um canto, bebendo vinho e observando. Isabela estava linda com seu vestido de formatura, tirando fotos com as amigas. Ela me viu e acenou de longe, mas não veio falar comigo. Estava ocupada demais sendo o centro das atenções. Minha mãe passou por mim e sussurrou. Tenta sorrir mais, Marina. Você parece que está em um velório. Estava tudo bem até meu pai subir no palco para fazer um discurso. Ele pegou o microfone emocionado e começou. Queria agradecer a todos por estarem aqui celebrando a conquista da minha filha Isabela. A minha filha. Singular. Foram 5 anos muito difíceis. Abri mão de muitas coisas. Minha empresa quase faliu porque investi tudo na educação dela. Mas um pai faz qualquer coisa pelos filhos que valem a pena. Olhou para Isabela com lágrimas nos olhos. Você sim estudou, minha filha. Você sim fez algo importante da sua vida. Senti meu estômago revirar. Ele estava mentindo. Não tinha pagado nada. Eu tinha pagado tudo. Cada centavo. Mas permaneci calada, sorrindo educadamente como sempre fiz. Mas então meu pai continuou. Diferente de algumas pessoas, ele olhou na minha direção, que desperdiçaram as oportunidades que tiveram, que escolheram caminhos fáceis, trabalhinhos sem importância. A Isabela não. Ela escolheu servir, salvar vidas, fazer diferença no mundo. Algumas pessoas olharam para mim. Senti meu rosto queimar. Minha mãe desviou o olhar. Isabela fingiu que não ouviu. E meu pai continuou. Por isso, hoje é um dia só dela. Só de quem realmente merece ser celebrado. Quem não contribuiu, quem não ajudou em nada, não tem o direito de estar aqui colhendo os louros. Levantei e comecei a sair. Não queria fazer uma cena, mas meu pai desceu do palco e me seguiu. No corredor, longe do microfone, mas ainda perto o suficiente para algumas pessoas ouvirem, ele disse alto. Onde você pensa que vai? Ah, claro, você nunca fica até o final de nada mesmo. Sempre desiste, sempre some. A Isabela sim tem perseverança. Ela sim estudou. Você não serve para nada, Marina. Nunca serviu. Olhei para ele. Quis gritar que eu tinha pagado tudo. Quis esfregar na cara dele a verdade. Quis destruir aquela mentira ali mesmo, na frente de todo mundo. Mas não fiz nada disso. Apenas disse baixinho. Está bem, pai. Boa noite. E saí. Voltei para casa dirigindo no piloto automático. Cheguei no meu apartamento, joguei a bolsa no sofá e desabei. Chorei de raiva, de frustração, de cansaço. Chorei porque não importava quanto sucesso eu tivesse,
quanto dinheiro ganhasse, quantas coisas importantes fizesse. Para eles, eu sempre seria a filha que não servia para nada. Às 19 horas o telefone tocou. Era minha mãe. E ela estava desesperada. Marina, o que você fez? Ela mal conseguia falar. O diretor da faculdade, ele estava na festa. Depois do discurso do seu pai, ele ficou muito incomodado. Foi até ele e perguntou: Senhor Roberto, desculpe minha intromissão, mas o senhor realmente pagou a mensalidade da Isabela? Seu pai disse que sim, claro. E então o diretor disse: Isso é estranho, porque em nossos registros, quem pagou tudo foi sua outra filha, Marina, há 3 anos, à vista. O senhor não pagou 1 centavo sequer. Ouvi minha mãe soluçar. Seu pai ficou branco. Começou a dizer que era mentira, que era impossível. O diretor mostrou os documentos, o contrato, seu nome, sua assinatura, tudo na frente das pessoas. Marina, ele está tendo um ataque. Caiu no chão. Chamaram a ambulância. A Isabela está em choque, dizendo que não sabia de nada, que você nunca contou. Por que você fez isso? Por que você não disse nada? Fiquei em silêncio por um momento. Depois respondi, com a voz mais calma que consegui. Porque eu não precisava. Eu não fiz aquilo por reconhecimento. Fiz porque era a coisa certa a fazer. Porque amo minha irmã, mesmo que ela nunca tenha percebido. E porque eu podia. Mas agora, ele sabe a verdade. Todos sabem. E eu não vou pedir desculpas por isso. Marina, você tem que vir aqui. Seu pai está no hospital. Você precisa explicar, pedir perdão, consertar isso. Mãe, cortei ela. Eu não tenho que fazer nada. Durante 31 anos, fui invisível nessa família. Nada do que eu fazia era bom o suficiente. Hoje, ele me humilhou na frente de 200 pessoas. Me disse que eu não servia para nada. E a verdade é que eu paguei a formatura inteira da Isabela. 315 mil reais. Enquanto ele mentia para todo mundo dizendo que tinha sacrificado tudo, eu era quem realmente estava sacrificando. Mas fiz isso em silêncio, porque não queria ser reconhecida. Queria apenas ajudar. Só não esperava que ele usasse isso para me humilhar ainda mais. Minha mãe ficou muda. Depois sussurrou: Mas somos família. Exato, mãe. Somos família. E famílias deveriam se apoiar, se respeitar, se valorizar. Não usar umas às outras como escada. Não mentir. Não humilhar. Quando ele estiver melhor, se ele quiser conversar comigo de verdade, com respeito, eu aceito. Mas não vou mais aceitar migalhas de afeto. Não vou mais ser invisível. Desliguei. Nos dias que se seguiram, recebi dezenas de mensagens. Da Isabela, chorando, pedindo desculpas, dizendo que não sabia. Eu acreditei nela. Ela realmente não sabia. Respondi com carinho, dizendo que a amava e que aquilo não mudava nada entre nós. Ela perguntou se podia me pagar de volta. Eu disse que não. Foi um presente. Você merecia. Só gostaria que pai tivesse deixado isso ser sobre você e não sobre o ego dele. Minha mãe mandou áudios longos, tentando me convencer a perdoar meu pai. Eu não respondi. E meu pai, internado por 3 dias com crise de pressão alta e pânico, mandou apenas uma mensagem: Precisamos conversar. Deixei no visto. 1 semana depois ele teve alta. Isabela me ligou. Marina, ele quer falar com você. Está diferente. Por favor, dá uma chance. Hesitei, mas concordei. Nos encontramos em um café pequeno na Vila Madalena, longe dos olhos da família. Meu pai estava visivelmente abatido. Envelhecera 10 anos em 1 semana. Sentou na minha frente e ficou em silêncio por quase 1 minuto inteiro. Depois disse com a voz rouca: Eu fui um péssimo pai para você. Não neguei. Esperei. Passei a vida inteira te menosprezando, te ignorando, te tratando como se você fosse menos. E a verdade é que você sempre foi mais. Mais inteligente, mais forte, mais generosa. Você pagou a faculdade da sua irmã e não contou para ninguém. Fez isso só porque era certo.
enquanto eu usei aquilo para me gabar, para me fazer de grande homem. Sou um farsante, um fracassado. E você sempre foi melhor do que eu mereço. Lágrimas escorriam pelo rosto dele. Eu não chorei, apenas o ouvi. Não sei se você vai me perdoar, não sei se dá para consertar tudo que eu quebrei, mas quero tentar. Quero conhecer a filha que eu nunca me dei ao trabalho de conhecer. Se você me deixar. Fiquei olhando para ele. Não senti raiva. Não senti pena. Senti apenas uma estranha mistura de tristeza e alívio. Pai, eu vou pensar. Mas não vai ser rápido. E não vai ser como antes. Porque antes não funcionava. Se você realmente quer me conhecer, vai ter que aprender a me respeitar, a me valorizar, a me ver. Não como uma sombra da Isabela, não como uma decepção, mas como eu realmente sou. Ele assentiu, engolindo em seco. Me levantei para ir embora. Antes de sair, me virei e disse: E pai, só para você saber, minha empresa de tecnologia foi vendida no mês passado para uma multinacional, por 12 milhões de reais. Vou usar parte desse dinheiro para abrir um programa de bolsas para mulheres em tecnologia. Mulheres como eu, que não têm apoio da família, que são subestimadas, que ouvem que não servem para nada. Vou provar para elas que servem sim, e muito. Saí do café sem olhar para trás. Hoje, 3 meses depois, minha vida mudou completamente. Meu pai está fazendo terapia. Me liga uma vez por semana para perguntar como estou. São conversas curtas, às vezes desconfortáveis, mas honestas. Isabela e eu ficamos mais próximas. Ela me disse que sempre sentiu que havia uma injustiça, mas não sabia como reagir. Agora ela sabe. E minha mãe, lentamente, está aprendendo a me perguntar sobre minha vida de verdade, não só por educação. Não sei se vamos nos tornar a família feliz dos comerciais de TV. Provavelmente não. Mas estamos aprendendo a ser uma família de verdade, onde cada um é visto, valorizado, respeitado. E eu aprendi algo importante. O reconhecimento dos outros é bom, mas não é essencial. O que importa é o que você sabe sobre si mesma. Eu sempre soube meu valor. Sempre soube o que valia. E nunca precisei que ninguém validasse isso para mim. Mas também aprendi que não dá para construir relacionamentos saudáveis no silêncio. Às vezes, a verdade precisa vir à tona, mesmo que doa, especialmente quando dói. A formatura da Isabela deveria ter sido sobre ela, e no final das contas, foi. Só que de um jeito que ninguém esperava. Ela ganhou não só um diploma, mas também uma irmã de verdade. E eu ganhei minha voz de volta. Obrigada por ouvir minha história até o fim. Se ela tocou você, deixe um like, escreva nos comentários o que mais te marcou e não se esqueça de dizer de onde você é. Inscreva-se no canal. Muitas outras histórias ainda estão por vir.